Oi, pessoal, boa tarde a todas e todos. Eu sou a Gisele Federici, estamos aqui pela TV 247, começando uma entrevista hoje com o professor Eduardo Costa Pinto, que é professor do Instituto de Economia da UFRJ, Federação Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu estou aqui com o jornalista Paulo Moreira Leite, que vai fazer essa entrevista comigo. Eduardo, tudo bem, professor? Como vai? Boa tarde, Gisele, boa tarde, Paulo, boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde, obrigada pela entrevista. Vou falar para vocês aqui, explicar resumidamente do que a gente vai falar hoje, né, o tema principal, mas a gente vai passar por alguns outros temas também. Mas, Eduardo, opa, cortamos o áudio aqui. Ô, professor, deixa eu só te pedir uma coisa. Se você puder cortar o seu microfone, que a gente está tendo um pequeno eco. Na sua tela aí tem uma opção com microfonezinho cortado. Isso, aí mesmo. Isso, obrigada. Quando você for falar, você ativa ele novamente, tá bom? Ótimo, assim ficou bom. Pessoal, o que a gente vai falar hoje, né? O professor Eduardo Costa Pinto escreveu um artigo que fala da relação, da influência ideológica dos militares no Bolsonaro e nas pessoas que estão em volta do Bolsonaro, né, que estão ali na cúpula do governo, principalmente os militares que integram o governo Bolsonaro. Tudo aquilo que a gente ouve do Olavo de Carvalho, questão do marxismo cultural, dominação comunista, iminente revolução socialista e que eles estão fazendo de tudo para abafar isso, né, vem, na verdade, de uma influência de um militar, que é o general Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, que é o tema de um dos artigos do professor Costa Pinto. Então, o professor Costa Pinto hoje vai falar bastante sobre o que diz, o que pensa esse general, né, o Avelar Coutinho, que já faleceu em 2011, mas continua ainda sendo o cabeça ideológico e grande influenciador deste governo. Então, todas as ideias do Olavo de Carvalho que vocês conhecem vêm, na verdade, desse militar, com algumas diferenças, que a gente vai tratar aqui também, por exemplo, diferenças econômicas, né? Antiglobalismo e a questão do livre mercado, tem algumas diferenças, o professor vai explicar para a gente. Então, eu vou passar para ele fazer uma introdução sobre o pensamento do Avelar Coutinho e também explicando por que esse nome está sumido, né? A gente só ouve falar no Olavo de Carvalho, mas nunca a gente ouviu falar no nome desse militar, que é, na verdade, o cara que realmente trouxe essas ideias do tal marxismo cultural, essa grande falácia, essa grande distorção histórica e discursiva, né? Professor, por favor, aí não esquece de ativar o microfone. Ok, Gisele, eu vou tentar sintetizar aqui, porque, na verdade, as ideias do Avelar Coutinho, elas têm proximidade com as ideias do Olavo de Carvalho, e que não é uma criação, não é uma novidade. Essas ideias, elas estão assentadas no pensamento da extrema-direita norte-americana, essa extrema-direita, principalmente construída a partir dos anos 80, tá? E na sua vertente, inclusive, paleoconserve, que é uma vertente, vamos dizer assim, paranoica do marxismo cultural. E eu vou depois voltar nesses pontos um pouco mais para frente. Mas a questão toda do Avelar Coutinho, qual é a ideia central do Avelar Coutinho? Primeiro, e aqui é importante ressaltar, que os militares têm uma conexão entre os próprios militares. Então, aqui num alerta, muitas vezes se chama generais de pijama como tivesse baixa influência na tropa. Isso é equivocado. Por quê? Porque cada vez mais esses generais que vão para a reserva, eles vão mais novos para a reserva, e, além de tudo, eles são os instrutores, eles são os professores dos que estão na ativa. Tá? E qual é a ideia central do Avelar Coutinho? Para o Avelar Coutinho, o muro caiu, o comunismo enquanto sistema caiu, mas os comunistas continuam existindo com sua estratégia. E qual é a estratégia deles? De realizar uma revolução comunista. E aí vocês poderiam perguntar, mas, bom, como é que pode isso? O muro caiu, tá? Não tem mais comunismo formal, né? Você só tem dois países ditos comunistas, Cuba e China. E China é muito mais próximo de um capitalismo do que de comunismo. Eu sei que o debate é longo, mas eu não vou entrar aqui. Se aproxima muito mais de um capitalismo de Estado. E que, na verdade, o que o Avelar Coutinho, nos seus escritos, vai desenvolver? Qual é o argumento dele? O argumento é, olha, com o fim do muro,
os comunistas continuaram a existir e voltaram, no caso do Brasil, a atuar dentro dos partidos. Tá? E que, na verdade, para ele, esse comunismo, os intelectuais marxistas mudaram de estratégia. Ou seja, agora a revolução não viria mais, tá, pela questão da propriedade privada e pelo econômico, mas sim pelos valores culturais. Então, você estaria incutindo mudança nos valores culturais, criando o senso comum modificado e colocando na cabeça dos indivíduos vírus e bactérias. De quê? Associado a maior igualdade, maior liberdade, mudanças familiares, mudanças estruturais. Isso, para o Avelar Coutinho, seria uma estratégia deliberada dos intelectuais marxistas que estariam criando um senso comum modificado, mudando a cabeça dos indivíduos e, com isso, gerariam o quê? Uma revolução comunista sem precisar das armas. Isso na cabeça do Avelar Coutinho, que, se você observar, é próximo do Olavo de Carvalho e é próximo de um dos núcleos do governo atual, que é o clã Bolsonaro, que é também próximo aos militares. Depois eu vou explicar isso melhor. Tá? E na cabeça do Avelar Coutinho, estaria em curso, desde quando o governo Fernando Henrique chegou ao poder, o movimento comunista, porque para ele vai ressuscitar o clássico movimento comunista internacional, juntando com os socialistas fabianos, juntando com os anarquistas, todos eles estariam num bloco só, e, por exemplo, todo o PSDB na sua origem seria um socialismo fabiano, e que estaria articulado com os interesses internacionais que vai do Bill Gates, a Soros, e que isso seria um movimento, também com braços na ONU, e isso seria o quê? Isso seria um instrumento para gerar um socialismo. Então, o Avelar Coutinho, quando parte dessa análise, ele vai dizer que os governos do PT aprofundaram esse processo. Arrisco a dizer que os militares, lá no início dos anos 2000, ainda a ideia do Avelar Coutinho não era tão potente. Isso vai ganhar muito mais força a partir do início de 2010 e 2011. Ou seja, o Avelar Coutinho, um general que está escrevendo, mas não tinha tanta potência dentro das Forças Armadas. E acho que isso vai ganhar um peso muito grande a partir do início dos anos 2010. Tá? E que vai ganhar uma força muito grande. E por quê? Porque parte dos argumentos dele o argumento central dele vai partir da ideia de que a sociedade estava sendo transformada, o politicamente correto seria igual ao marxismo cultural, tá? E que o PT, e mais ainda, o Foro de São Paulo, toda essa construção institucional em curso seria um dos braços desse movimento comunista internacional no Brasil e que era preciso defender esse processo. Professor, ouvindo o senhor falar, o senhor descrevendo, assim, o senhor articula fatos que todos nós já ouvimos falar. Politicamente correto, discussão de gênero, né? O movimento comunista. Agora o senhor mostra para a gente que é uma articulação política aí. E que essa articulação, assim, ela... e pela leitura do seu texto, cujo nome eu pediria para o senhor repetir, porque é muito bom e eu esqueci, senhor, desculpe. Bolsonaro dos quartéis, né? Qual o nome do título do seu texto? Bolsonaro e os quartéis, a loucura com método. Isso aí, ó. Bolsonaro e os quartéis, a loucura com método. O texto está disponível na internet, pode ser encontrado no site da UFRJ. Então, por favor, vocês, por quem tiver interesse, é muito bom, vale a pena fazer a travessia, porque tem algumas observações, algumas coisas muito importantes. Mas eu queria retomar. Essas ideias a gente conhece, a gente já viu, você articula tudo isso. Aí a questão é a seguinte, eu fico impressionado que o senhor mostra que isso não é ideia de um general. Não está no livro do Avelar Coutinho, que é o general que faleceu e que era um general que tinha uma preocupação de formular uma doutrina para a sua... na verdade, quase que o pensamento do alto comando das Forças Armadas Brasileiras. E é o pensamento que levou as Forças Armadas, inclusive, isso junta fatos importantes, então, a se articular em torno da candidatura Bolsonaro, de certa maneira, valorizar essa candidatura, ou seja, tem um papel e uma adesão, uma coisa muito maior do que muitas pessoas pensam, que enxergam assim, hoje nós estamos num governo de um capitão, esse capitão ganhou a eleição e que chamou alguns generais. É como se fosse o contrário. Os generais resolveram
concluíram que eles tinham o que dizer, como resolver o que eles chamam de problemas do país, impedir a vitória do politicamente correto, derrotar o movimento comunista internacional, né? Enfrentar a teoria da guerra revolucionária, aplicar a teoria da guerra revolucionária para dar conta de sua missão. E aí o Bolsonaro se apresentou e eles levaram, ou seja, o Bolsonaro, é mais uma obra deles do que eles são uma obra do Bolsonaro. Como é que isso é possível? Como é que a gente pode entender isso? Que tipo de governo estamos vivendo, então? Paulo, esse é um ponto central que você trouxe do artigo que eu escrevi, e tem a ver com o quê? Porque, na verdade, os militares não tinham um projeto definido, não tinham um projeto que iria assumir um país. A crise em curso desde 2005, e essa crise em curso, principalmente a partir de 2017, quando tem o efeito Joesley, que implode o sistema político por dentro e que o Temer continua no poder. A crise ganhou um patamar enorme e os militares, e aí as pessoas esquecem, o Mourão, inclusive, na entrevista dele, na fala dele, na maçonaria em 2017, pregou a intervenção militar para restabelecer a ordem. O que acontece é, só que os militares não tinham projeto, eles não tinham projeto de voltar ao poder, eles não têm um projeto de país. O que os unificou a partir de 2013, 14, foi muito mais uma questão moral e que está associada a dois movimentos aqui importantes. Além da discussão moral, e aí o Avelar Coutinho traz um ponto da moral que é central, ele vai dizer o seguinte, olha, precisamos restabelecer o capitalismo ocidental e cristão, né? Ou seja, valores familiares, né? Valores familiares, a ideia da ordem, tá? E a ideia dos valores ocidentais. Capitalismo ocidental cristão, ou seja, ele acaba com a teologia da libertação, né? Vamos falar assim, só para colocar a coisa, então, assim, o capitalismo cristão do ponto de vista de boa parte da doutrina, não existe, né? Que, na verdade, esse tipo de capitalismo, um capitalismo muito característico dos Estados Unidos, são a velha direita dos anos 20, que estava lutando contra o New Deal, que estava lutando contra a maior intervenção, e era muito mais uma lógica de um comunitarismo de direita, que é a ideia de Estado pequeno, mas a questão familiar no centro, e é por isso que a nossa dificuldade, a gente demorou muito para entender esse movimento, porque a gente não foi formado nessa linha desse pensamento norte-americano. E se você ver, é o fio condutor. Tá? E aí, na verdade, essa linha, essa extrema-direita, ela parte da ideia que é capitalista, sim, mas quando qualquer elemento de fora traz valores que distorçam a família ou a estrutura, isso tem que ser paralisado. Por isso que eles são anti-globalização. Isso, no caso, quem? Isso a extrema-direita, isso o clã Bolsonaro. A diferença do Avelar Coutinho e de parte dos militares atuais é que eles são pró-globalização. No livro do Avelar Coutinho, ele vai dizer o seguinte, olha, existe um exagero sobre o fenômeno da globalização, a globalização é, sim, benéfica, e o problema é que precisamos ter uma boa gestão. Então, aqui está uma diferença fundamental entre a visão do Avelar Coutinho e do Olavo de Carvalho, que tem elementos do Avelar Coutinho, e que, inclusive, o Mourão segue claramente, tanto na fala dele da maçonaria, como no documento antes da eleição do Clube Militar, que tem um neoliberalismo, um liberalismo, achando que basta abrir a economia, que nós vamos conseguir desenvolver tecnologia e que nós vamos conseguir avançar. Agora, aqui tem um ponto de... Pessoal, tivemos uma falha aqui na conexão do... Está me ouvindo? Voltou? Agora sim, voltou, por favor. Qual é um ponto importante? Os militares hoje, sim, e me parece que enxergam que nós já estaríamos numa quarta guerra mundial, a guerra tecnológica. Então, alguns deles estariam buscando esse alinhamento com os Estados Unidos, porque dentro desse padrão dessa quarta guerra, nós teríamos que escolher um lado, dado nossas fragilidades. Ou seja, nós hoje já estaríamos vivendo a quarta guerra mundial. Não é à toa que o ato falho cometido durante a posse do comandante da Marinha, falando em quarta guerra mundial, não é por acaso. Já existe um diagnóstico que já estaria em curso uma quarta guerra associada à guerra híbrida, tá? Associado à questão tecnológica,
e que haveria um confronto não só no plano comercial, mas tensões cada vez maiores e que nós deveríamos escolher um lado. Então, uma parte dessa aproximação norte-americana estaria com esse lado, e um outro ponto, que parte dessa aproximação tem a ver com o quê? Com os derrotados dentro das Forças Armadas no projeto do gás do Golbery. Eles retornaram. E eles retornaram, principalmente na figura do Heleno dos Santos Cruz, que foram os derrotados no projeto do gás do Golbery, e a estratégia deles, sim, é reconstruir uma nova institucionalidade e destruir a velha República, a República após 88, a nova República. Professor, eu queria que você explicasse com mais detalhes essa diferença econômica entre a ideia dos olavistas, né? O que pensam os olavistas e os militares que seguem aí a ideologia do Avelar Coutinho. Porque você falou sobre o globalismo, há essa diferença, né? E também tem essa diferença que também tem a ver com o globalismo e o antiglobalismo, que é a questão do livre mercado. Os militares que seguem a ideia do Avelar Coutinho são mais adeptos da ideia de que o Brasil tem que deixar o mercado se regular sozinho. Se você puder fechar o microfone desse eco. Obrigada. Eles acreditam na tese do liberalismo econômico e deixa o mercado resolver todos os problemas sociais, né? O Olavo de Carvalho não pensa exatamente isso. Queria que você falasse um pouco dessa diferença e trazer um comentário aqui também do Altamiro Souza, que ele fala o que o Gramsci tem a ver com essa história, né? Porque você fala bastante do Gramsci no seu artigo e traz aí o aspecto revolucionário que é combatido por esse ideal do Avelar Coutinho, né? Vamos lá. Na parte econômica, a diferença está associada ao seguinte: o clã Bolsonaro e o Olavo de Carvalho, eles seguem integralmente a visão da extrema-direita norte-americana, os paleoconservadores, tá? E a direita dos anos 20 e 30. Essa direita, ela é a ideia de pequeno Estado, ou seja, por isso que é chamado de coletivismo de direita. É um Estado pequeno, mas, ao mesmo tempo, a questão dos valores muito forte, familiar, o capitalismo muito mais como comércio, é capitalismo, mas ele tem que ser controlado pelos valores, e qualquer efeito externo, valores, importação, que modifique as estruturas estabelecidas, isso é considerado negativo. Por isso que a política externa, a política comercial, ela não é globalista. Por isso que o atual ministro das Relações Exteriores vai defender a ideia do antiglobalismo, porque esses valores, a questão do comércio, um livro do Alan Boone, no início da década de 80, vai destacar a ideia da decadência norte-americana associada à ideia de que valores externos estariam desestruturando a sociedade. A ideia da guerra híbrida, do William Lind, que ele vai chamar de guerra de quarta geração, para ele, o pior inimigo norte-americano seria o multilateralismo. Então, a ideia no econômico tanto é que os liberais de escola austríaca vai criticar essa extrema-direita dizendo que eles não são liberais porque eles são anti-migração, anti-comércio livre, né? É um tipo de capitalismo em que os valores são mais fortes do que a livre troca. Por outro lado, o Avelar Coutinho e o Mourão vão partir da seguinte ideia: olha, existe um exagero da ideia que a globalização é ruim para a periferia. É muita visão dos anos 90. A ideia de que você abre o comércio, você abre investimento, você atrai investimento, atrai tecnologia, nós vamos copiar essa tecnologia e vamos dar o salto. Tanto é que o Mourão cita o Deng Xiaoping. Só que ele esquece que o Deng Xiaoping, que fez a abertura, ao mesmo tempo fez uma política de conteúdo local, fez uma política em que a tecnologia que entrava na China era apropriada pelos chineses e forçava, inclusive, a formação de joint ventures para que o capital chinês conseguisse desenvolver essa tecnologia a partir da entrada do investimento direto. O que significa dizer que os militares o núcleo militar vai pregar muito mais do que a globalização. E o que é que unifica, então, o clã Bolsonaro com o núcleo militar? Os valores. Mas você vai dizer, mas espera aí, Eduardo, eles não estão quebrando o pau, eles não estão brigando? Como é que unifica os valores?
Os valores têm a ver com o quê? Tem a ver com a forma de atuação. Enquanto o clã Bolsonaro quer fazer uma revolução sangrenta, quer fazer na marra, no sentido revolucionário, os militares querem fazer o quê? No médio e no longo prazo. O próprio Mourão, quando vai criticar o Ministério da Educação antes da troca, ele vai dizer, olha, não dá para fazer com o sinal invertido, não dá para combater o marxismo com o sinal invertido. Ou seja, é como se tivesse... a ideologia não muda, o que muda é a forma de implementação das transformações. Essa é a briga, mais do que uma mudança da formação. Agora, o que é que o Gramsci tem a ver com isso? Tá? O Gramsci tem a ver com isso porque a Vala Coutinho vai partir da ideia do Gramsci. Qual é a ideia da revolução pela questão ideológica? E isso não é do Vala Coutinho e isso não é do Olavo de Carvalho. Isso são dos pensadores, dos paleoconservadores norte-americanos, que vão dizer que o politicamente correto é exatamente igual ao marxismo cultural. E o que é esse marxismo cultural? O marxismo cultural está associado à ideia do Gramsci, do Lukács, que esses pensadores, quando vão pensar a questão da transformação a partir das estruturas sociais, não só do econômico, ou seja, se você quiser dos aparelhos ideológicos, mas das instituições, das universidades, eles vão fazer essa discussão da transformação, que é lá datado, dos anos 20, é um outro movimento, tá? E esses autores vão dizer que, seguindo esse caminho do Gramsci, seguindo esse caminho do Lukács, a escola de Frankfurt, que vai trabalhar a discussão sobre cultura, vai se apropriar dessa visão para realizar uma estratégia de entender a cultura e que vai disseminar elementos de valores na sociedade, que isso estaria sendo o caminho da revolução. E ele junta movimento hippie, junta movimento de contracultura dos anos 70, movimento ambientalista, como todos esses fossem fruto de uma estratégia deliberada dos pensadores marxistas e que estariam criando a ideia do intelectual orgânico, ou seja, um professor que faz uma crítica, ele é um intelectual orgânico, ele estaria disseminando um vírus, uma bactéria na cabeça dos indivíduos que agora estariam lutando por meio ambiente, pela questão social, não porque eles querem, mas sim que eles foram influenciados pelos intelectuais orgânicos que queriam fazer a revolução. Como o Gramsci usa esses conceitos de intelectuais orgânicos, usa esse elemento de superestrutura, o Avelar Coutinho pega essa visão e inverte. Qual é o problema disso? Para a gente continuar. O problema é que os militares e Pardesval achou que tinham conspiração. E agora eles querem fazer a conspiração ao contrário, usando um elemento de uma questão de valores a partir da direita para fazer uma revolução. Como se estivesse, e aqui é um ponto central, as transformações da sociedade, os movimentos de contracultura, os movimentos libertários, os movimentos ambientais, que são um processo das lutas e da dinâmica social histórica para essa extrema-direita. Isso não é um processo histórico, isso é o quê? Infiltração de valores comunistas que estariam querendo fazer uma revolução cultural. E aí eles pegam e fazem o quê? A contra-revolução. Então, o clã Bolsonaro e o Olavo de Carvalho parte dessa lógica, os militares, em parte, fazem sim essa visão, e aí você pode olhar os depoimentos do Vilas Boas, desde 2007, um eixo central dele é a discussão do politicamente correto. E aí vocês vão me perguntar, mas o politicamente correto é o quê, Eduardo? Existe uma vertente da discussão do politicamente correto na discussão filosófica, sociológica, interessantíssima, mas tem uma vertente, que é o que esse pessoal usa, que associa politicamente correto é igual ao marxismo cultural. Logo, estaria em curso o quê? Uma revolução cultural. Professor, o senhor fala numa passagem do seu artigo que a gente poderia enxergar a fórmula da seguinte maneira: altivos na identidade cultural, subalternos no plano econômico. Porque é uma questão assim que é coerente com o movimento que a gente está assistindo nesse governo. Quer dizer, temos uma luta radical no plano dos valores, uma luta, inclusive, que estimula, né, movimentos de delação de professores, filmes em sala de aula, tudo isso aí. Quer dizer, totalmente altivos, né, ou até mais do que isso. Ao mesmo tempo, nenhum governo fez tantas concessões, tantas entregas, abriu tanto o país para os interesses norte-americanos, que isso é importante, são interesses norte-americanos, não são globais, são norte-americanos, no máximo interesses de Israel, que o senhor associa intimamente aos Estados Unidos, ou seja,
Então, como é que é? Altivo de um lado, subalterno na economia. Explica um pouquinho, acho que isso é uma visão interessante para a gente entender o que está acontecendo no Brasil hoje. Você cita até que eles não ligam, por exemplo, não se importam sobre a entrega da Embraer, né, e outros setores bem estratégicos em questão de energia e outras áreas. Para esses militares não tem problema, né, entregar isso. A hipótese que eu levanto no texto está associada ao seguinte: a lógica da formação dos militares do desenvolvimentismo clássico, a la Golbery, a la Geis, ou seja, o projeto em curso do segundo PND, do que foi esse perdeu muita força entre os militares. Ou seja, você não tem mais um projeto desenvolvimentista. O que você tem no máximo é assim, olha, precisamos desenvolver a indústria bélica, precisamos desenvolver a indústria militar, mas não no sentido integrado. E aqui é importante ter em mente, porque um dos diagnósticos dos militares sobre esse período é que nós perdemos a sociedade civil em 85. E o que eles estão enxergando na sociedade civil? Os industriais. A campanha de 74 e de 75, lá atrás, da Fiesp, criticando a atuação forte do Estado, me parece que isso virou um diagnóstico e que, mesmo hoje, e aqui é um outro ponto, porque hoje o governo, o núcleo militar é o verde-oliva. É o Exército. Hoje a força é do Exército. Inclusive, chamar de Forças Armadas é complexo. É o verde-oliva. E que, na verdade, no verde-oliva, é um projeto claro o seguinte, olha, nós estamos para trás, e aí, em parte, não é uma inverdade, nós estamos para trás, nós desindustrializamos, nós perdemos capacidade. Dado isso, o que é que nós temos que fazer? Não tem muito mais jeito na cabeça deles. O que é que nós temos que fazer? Abrir completamente para ver se nós ganhamos alguma migalha e conseguimos seguir. Para essa migalha, nós precisamos aliar com quem? Com os Estados Unidos, porque na cabeça deles, está em curso uma guerra. Não é à toa, o próprio Avelar Coutinho ressalta, de um lado vai estar, é impressionante, Estados Unidos e Israel, e do outro lado, os outros países, que vão dos países árabes, a China, a Rússia, ou seja, como se tivesse um outro bloco em disputa, é como se a Guerra Fria não tivesse acabado. Né? E o que é que implica isso? A ideia é que vamos abrir, vai entrar a tecnologia, o discurso do Mourão, o discurso o documento do Clube Militar antes da eleição mostra isso. Olha, vamos seguir, parte da hipótese esdrúxula, que eles dizem, vamos seguir a via chinesa, como se a abertura por si só resolvesse, como se a China tivesse só feito a abertura. A China fez a abertura, mas fez uma política industrial, uma política tecnológica gigantesca. A minha impressão é que você ressuscita muito mais o nacionalismo ideológico, ressuscita o mito fundante do Exército, que vem antes, inclusive, da formação do Estado brasileiro, como os elementos do nacionalismo. Amazônia, alguns poucos elementos territoriais, o mito fundante do Exército, que vem antes, como eu falei, da formação do Estado brasileiro, mas... Esse mito fundante que vem antes da fundação do próprio Exército, o que vem a ser isso? Só para a gente ter uma noção, assim. Isso, se você olhar, Paulo, é a nossa trajetória. Olha o que é o período do início da nossa República. São dois militares que vão assumir o poder, ou seja, você vem antes da formação, antes dos anos 30, o que é 30? Vargas assume o apoio das forças do Exército. Vargas cai em 47 porque o Exército vai derrubar o Vargas. Ou seja, o Exército, na sua formação histórica, ele tem na cabeça que toda essa elite brasileira é corrupta e eles são os aptos, os técnicos a realizar essa mudança. Isso é histórico da sua formação, isso é histórico até hoje. Isso vai ganhar um peso, por isso que o Avelar Coutinho volta com força, dado o efeito da Lava Jato. Porque isso vai disseminar a ideia da corrupção, isso vai disseminar a ideia que as elites são corruptas. E aí, com o impeachment, ou seja, o golpe parlamentar de 16, supostamente estaria resolvido, mas o efeito Joesley vai levar a uma implosão por dentro do sistema. Por isso que o Mourão vai inventar a possibilidade de um golpe efetivo, as pessoas esquecem, ele falou sim, e que, na verdade, o Vilas Boas vai projetar um processo da ideia de não golpe, porque aqui é interessante isso. Talvez o Vilas Boas, aqui não dá para ter certeza, mas talvez o Vilas Boas tenha evitado uma quartelada, mas essa possibilidade de evitar uma quartelada clássica para colocar um dos seus para fazer esse projeto. Talvez eles achassem que fosse possível controlar o Bolsonaro. O Bolsonaro foi muito mais um elemento dentro dessa lógica, e eles acharam que voltaria ao poder. E, claramente,
fica evidente que o Bolsonaro não é controlável. E o Bolsonaro é o clã Bolsonaro, e é o que? O pensamento da extrema-direita. Então, acho que esse é um ponto. E como é que isso liga até com a questão liberal e essa entrega? A questão que os militares, eles não são ideologicamente liberais, eles podem mudar, porque tem a flexibilidade maior do que o Guedes, por exemplo. O Guedes é ideologicamente liberal, ponto. Os militares, a minha percepção, eu acho que em algum momento, se o Guedes e o Moro não mostrarem serviço, eles vão forçar a troca, porque na cabeça do militar e do Bolsonaro, o Guedes e o Moro são os técnicos do governo. Se eles não mostrarem resultado, eles vão ser trocados. Supostamente, esse é o... Deixa eu interromper, porque você faz uma observação que eu quero colocar aí, que é muito interessante. Você compara esse início do governo a Castelo Branco e Roberto Campos. Mas você diz que pode dar tão errado, porque a gente está vendo, não tem crescimento, o empresariado que hoje está sustentando já se desilude, que eles podem obrigados a fazer um cavalo de pau, como foi Costa e Silva e Delfim Neto em 67, que deram uma mudança de curso na economia para tentar fazer o crescimento. Você anuncia isso nos seus artigos, inclusive. Olha, essa possibilidade é porque isso que está sendo preparado não vai dar certo. Eles podem ser obrigados a isso. Explica um pouco essa sua ideia. Isso é pensando um pouco do que foi 64, tentando fazer uma analogia. Entre 64 e 67, você teve uma ala claramente liberal, e essa rota vai mudar a partir de 67, com maior intervencionismo, com a atuação direta, com a lógica do desenvolvimento. E aí, por que eu estou levantando esse ponto? Porque, antes de qualquer coisa, os militares eles são pragmáticos, na sua formação. Eles acham que, inclusive, esse liberalismo vai gerar crescimento, ponto. Eles acreditam nisso, é menos ideológico e é muito mais técnico, eles acham que tem uma tecnicalidade. Por que a dificuldade aí de olhar outro tipo de política de intervenção? Porque quem fez isso foi quem? Os governos do PT. Isso é o quê? Os comunistas, os marxistas culturais. Já está errado, não pode estar certo. Não pode dar certo, porque é ideológico e não é técnico. Logo, a aposta é nesse liberalismo, só que, se você observar, é muito mais por uma coisa de um liberalismo difuso do que um liberalismo no sentido ideológico, que é o Guedes, do que é a Rede Globo, do que por exemplo, o setor financeiro. E tem também o liberalismo difuso dos procuradores, que é o lavajatismo. Porque o lavajatismo, a ideia é o quê? Corrupção, captura do Estado, isso gera o quê? Baixo crescimento. Isso é teoria do Rent-Seeker, ou seja, Ana Kruger, a ideia de o quê? De Estado capturado. Como é que você resolve isso? Isso é o máximo do liberalismo. Reduzindo o Estado para que não seja corrupto. Com a redução do Estado, isso gera o quê? Supostamente um crescimento. Só que os lavajatistas não têm isso muito claro na cabeça dele. É um liberalismo difuso. Então, há unidade aí entre o liberalismo difuso dos procuradores e, na verdade, do núcleo lavajatista, o Guedes como ideólogo disso, e os militares. O clã Bolsonaro balança para um lado para o outro. Se você vê o Bolsonaro, dado, inclusive, a sua trajetória e dado que essa extrema-direita, não é um alinhamento perfeito com o liberalismo. Isso vai tensionar. A questão toda, e aí, quando eu estava escrevendo esse texto, e a gente na conjuntura, a gente vai vendo, olha, aqui é uma possibilidade de girar. Mas vai ficando claro uma coisa, Paulo, os militares hoje, com uma baixa capacidade de tutelar o Bolsonaro. O Bolsonaro e o clã Bolsonaro tentando o quê? Mostrar um poder além dos militares. E por quê? Porque o movimento do Mourão, tá? Que não é um movimento tão unificado com o núcleo militar, ou seja, ele está tentando, numa linguagem simplista, ele está tentando correr por fora do alambrado, ou seja, ele está tentando correr por fora para ver se chega. Cai a bola ali, né? Se a bola caiu, eu estou aqui preparado, eu estou aqui no alambrado. Se a bola caiu, eu estou... É isso, ele levanta a mão para dizer que não acho que isso é tão articulado com o núcleo militar. Não é uma estratégia deliberada desse núcleo militar, hoje, nesse momento, apoiar o Mourão e supostamente fazer um movimento. Não é esse movimento, porque esse movimento, inclusive, na minha avaliação, ele perde legitimidade de como eles chegaram ao poder, de como para o Bolsonaro, eles precisaram do Bolsonaro, precisam do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é o fator de quê?
de aglutinação, e as pessoas que equivocam achando que o Bolsonaro vai perder popularidade. O Bolsonaro, nesse movimento atual, com essa girada que ele dá na extrema-direita, ele consegue manter uma popularidade entre 20, 25 e 30, talvez por muito tempo, porque ele vai inflando. Você tem um crescimento da extrema-direita que já existia no Brasil, mas que ela ganha algum peso de elementos paramilitares e militares, que isso é um problema, no caso militar, hoje, para as Forças Armadas. Por quê? Porque o Bolsonaro fez a ligação direta com a tropa. Esse pensamento é muito mais próximo do Bolsonaro hoje, dessa extrema-direita ao Olavo de Carvalho, do que o próprio alto comando. Porque hoje o alto comando e os generais no governo querem tocar um governo, porque sabem que se não entregarem ou crescimento ou elementos, eles vão sair muito mais desmoralizados do que saírem em 85. Quer dizer, eles estariam sendo, os generais estariam, em certa medida, com um maior senso de responsabilidade em relação ao papel que eles se propuseram a desempenhar, e o Bolsonaro está quase assim, vamos que vamos de qualquer jeito, é meio isso. É como se fosse o seguinte, o clã Bolsonaro, assim, precisamos fazer a revolução agora. Os militares, é menos responsabilidade, é mais pragmatismo, eles também acham que é preciso fazer a revolução, só que eles precisam fazer uma revolução à la Gramsci nesse sentido, eles precisam fazer uma revolução cultural ao longo do tempo, não dá para fazer revolução imediata. Eu preciso mudar os valores, como diz o Vilas Boas, preciso acabar com o politicamente correto, o gramscismo estava em curso, ou seja, mas isso, na cabeça deles, tem que ser o quê? Planejado, passo a passo, como um processo. Tá? Eu acho que essa que é a diferença, é muito mais de qual instrumento utilizar e qual temporalidade utilizar, e está sentado na cadeira do governo. Então, isso eles têm claro, ou seja, precisa de planejamento, precisa de processo, e precisa de algum grau de estabilidade para conseguir entregar alguma coisa, porque aí eles sabem que não adianta só entregar ideologia, se não entregar o quê? O bolso, emprego, renda, melhoria social. Sem isso, os valores por si só não se sustentam enquanto um apoio político. Professor, e você fala justamente isso, né? Que o governo não vai se sustentar se não entregar propostas econômicas, não diminuir o desemprego, por exemplo, né? As pessoas não vão ficar se baseando nessa agenda ideológica, né? Isso tem um limite. Esse é um ponto importante também. Deixa eu trazer uns comentários aqui. Tem muita gente perguntando o título do artigo do professor. Eu postei aqui em um dos comentários. Tá um pouco mais para cima, Bolsonaro e os quartéis, a loucura com método, que está publicado no site da UFRJ, professor Eduardo Costa Pinto. A Ana Segondin manda um superchat aqui, ela diz, agora me preocupei, o que interessa agora é saber, temos força para deter os militares nos seus planos de poder? Lula está condenado a ficar preso? Já te passo essa pergunta. Tem a Joana Pena também, que diz, professor Eduardo, você é muito bom, ótima análise. A AF também diz, fantástica entrevista, resumindo bem os lunáticos. Rubilá diz aqui, os militares entreguistas subalternos aos estadunidenses, que para mim é a vergonha nacional, né? Porque é o que a gente estava falando aqui, entregar as empresas, bater continência praticamente para o Trump, o grande vexame, né, da não valorização da soberania. E tinha mais gente perguntando ainda o título, já respondi aqui. Bom, então, a pergunta da Ana Segondin, né, que ela diz, o que interessa agora é saber, temos força para deter os militares nos seus planos de poder? E eu também queria que você falasse um pouco sobre o seguinte, como você fala no seu artigo, e o Paulo trouxe aqui no início da entrevista também, a informação, segundo sua pesquisa, de que essa ideia do Avelar Coutinho é predominante nas Forças Armadas e não é de um grupo especificamente, isso vem da formação dos militares? A ideia, a ideologia do Avelar Coutinho, ela é transmitida nas escolas de formação? Vamos lá, eu vou começar de trás para frente, tá? A hipótese que eu estou levantando aqui é que o Avelar Coutinho ele virou uma doutrina, tá? Que, na verdade, é difícil, a gente não dá para ter certeza, porque a gente não tem acesso à estrutura curricular, porque tem uma parte que é aberta e uma parte que é fechada. A parte que é feita entre eles, assim, a minha percepção é que, e aqui novamente, eu não acho que o Avelar Coutinho tinha esse peso nos anos 2000, até antes dele falecer em 2011.
São as mudanças na conjuntura, são os processos históricos que vão levar essa ideia do Avelar Coutinho a ganhar força dentro das Forças Armadas. Então, primeiro movimento, e até eu ressalto isso no texto, as Forças Armadas, principalmente o Exército, sempre estava se questionando, em uma pesquisa que eu cito no texto, a partir de informações deles, é que eles não tinham o poder que deveriam ter e achariam que deveriam aumentar o seu poder. Então, isso foi uma pesquisa em 2011. Isso antes da crise, antes de qualquer processo. Nesse meio do caminho, tem a Comissão da Verdade. Isso foi uma tensão enorme dentro das Forças Armadas. Nesse cenário de baixo crescimento econômico, nesse cenário de cortes em 2015, em parte de soldo, em parte de bolsas realizadas, ou seja, isso foi ganhando um peso cada vez maior dentro das Forças Armadas, e determinado grupo foi o quê? Ampliando essa ideia, trazendo a discussão do Foro de São Paulo, e o Avelar Coutinho virou um elemento de liga dentro das Forças Armadas, dizendo o seguinte, olha, tá vendo, isso tudo é articulação. O Foro de São Paulo, a ideia, mesmo Lula, que aumentou o nosso soldo, compras, os caças, compras de armamentos, tudo isso teria, na cabeça deles, eles acreditam que isso teria sido orquestrado para formar um exército de esquerda bolivariano na América Latina, comandado pelo Foro de São Paulo. Então, você deu uma cola para essa ideia, porque aí você pega o exemplo da Venezuela. Como se, nesse movimento, você teria esse tipo de estratégia para fazer uma revolução interna. E a ideia é, olha, eles vão tentar primeiro pelo consentimento, mas se isso não avançar, eles vão usar as forças, que sejam essas forças, ou seja, não é à toa que o Vilas Boas vai, num Twitter recente, ele vai falar, nós estamos fazendo uma reconstituição histórica para pensar a 37. E nós hoje não vamos nos desunir mais. Fala de novo. 35, né? É 1935, a intentona de 35, né? Que ele quis reconstituir. Eu falei 37, não. 35. 37 é o Estado Novo, que é o fechamento. Ele trouxe o 35 para quê? Para dizer que ali houve desunião, houve o quê? Dentro das Forças Armadas, isso não pode acontecer mais. Esse é o diagnóstico também, que em 64 teve essa desunião. Por isso que, para eles, agora, a ideia é o quê? Unificar. E mesmo a esquerda trouxe esses valores do nacionalismo como a ideia da desunião. Tem uma frase do Vilas Boas, numa entrevista que ele deu ao Roberto Dávila, que para mim é muito marcante. Ele vai dizer assim, nós deixamos que a ideologia da Guerra Fria voltasse ao país nos anos 80. Com essa volta, nunca mais conseguimos ter um projeto de nação. Aí você vai entender, que discurso é esse? Depois, quando eu liguei as peças, ficou claro, ou seja, os comunistas voltaram para dentro do partido, estimularam essa ideia do nacionalismo, criando uma tensão dentro da sociedade, dentro, inclusive, das Forças Armadas, e isso foi um instrumento que eles utilizaram para nos enganar e nos dividir. Então, agora nós estamos unidos. Então, esse acho que é um ponto importante para se pensar. Professor, eu queria fazer uma pergunta que não quer calar, que é o seguinte, em resumo, essa visão, mais ou menos assim, desde 1935, do Luiz Carlos Prestes ao Lula, do Fernando Henrique ao Lamarco Marighella, o Olavo Setúbal, o Dom Paulo Evaristo Alves, do Helder Câmara, todas as pessoas assim que eram um pouquinho progressistas, né, estavam trabalhando pelo movimento comunista internacional. Essa é a ideia. E estavam ali e agora viraram intelectuais orgânicos, produzem o pensamento politicamente correto, estão preparando a revolução. Essas pessoas, FHC, Fernando Henrique Cardoso, né? Sabe, pessoas assim, né? Não é uma maneira. Como é que a gente mostra para essas pessoas? Como é que a gente pode discutir com essas pessoas para entender que isso é uma loucura, que isso é uma paranoia, que isso é uma coisa que não tem a ver com a realidade, e uma autoridade armada que tem uma ideia paranoica na cabeça é muito mais perigosa. Existe essa possibilidade? Como é que muda isso aí? Como é que isso se mudou? Como é que a gente pode pensar que isso... Porque é um perigo. Está nas mãos de autoridades com o poder que elas têm, com a força que elas têm, com as armas que elas têm, e com uma ideia paranoica na cabeça. E só emendando aqui a pergunta, que tem tudo a ver com isso, né? A da Ana, que era se a gente tem como, de alguma forma, impedir a força desses militares no poder. E aí, um pouco, eu vou tentar sintetizar algumas perguntas que foram feitas até anteriormente.
Isso é muito mais difícil, Paulo, porque o que acontece? A ideia é que se você está dizendo que não existe, é porque você é um intelectual e sabe, e que está levando valores. Esses valores vai do movimento LGBT, movimento negro, isso vai do movimento ambientalista, dos direitos humanos, toda essa ideia que você estaria construindo. Isso que é muito difícil, porque na cabeça desse pessoal e dessa extrema-direita mundial, a ideia é que teria um grande complô mundial a partir das universidades, dos intelectuais orgânicos, da escola de Frankfurt. Eles não estavam olhando a questão da ideologia dos valores, eles estavam, sabe o quê? Eles estavam implementando o caminho do comunismo, agora pelos valores. Esse é interessante porque é um retorno das visões dos anos 50 e 60, até de filmes, da ideia de que você joga uma bactéria, aquela bactéria penetra na cabeça das pessoas, e aí você controla a mente das pessoas, transforma eles em zumbi, e aí é preciso fazer a contracultura para tirar esses valores, e por isso que é preciso prender os intelectuais orgânicos. Isso é muito perigoso, isso é muito difícil. Claro, vamos lá, eu não acho que os militares estejam num padrão tão elevado, alguns sim, outros não. O clã Bolsonaro, com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Uma parte dos militares, porque tem uma estratégia também, olha, estamos numa guerra de quarta geração, não temos chance nenhuma, temos que aliar com os Estados Unidos, vamos ver o que a gente ganha. Então, tem um alinhamento mais direto, tem uma estratégia pragmática também de parte desse pessoal, e eu estou falando novamente do Verde Oliva, tem outros não, que acreditam isso na dimensão. Aqui é uma dúvida que a gente vai ter sempre. Qual é a dúvida que a gente vai ter sempre? O quanto o alto comando jogou... Deu uma falha aqui, voltei. Aí a gente tem que ver a diferença. O que é todo o alto comando? E aí eu nunca vou ter essa resposta. O quanto o alto comando inteiro jogou pó de perlipipi para cegar todo mundo e para forçar as pessoas a acreditarem nisso e eles voltarem ao poder, ou quanto parte desse alto comando acredita nessa coisa e quanto parte não. É muito difícil saber isso. Isso a gente nunca vai saber, é muito difícil. Mas, com certeza, pelas falas, claramente, ou tem uma crença ou tem está dizendo para a tropa, porque a tropa, não tenho dúvida nenhuma que acreditou nisso, tá? E mais ainda, parte da tropa e parte de órgãos de segurança, ou seja, servidores públicos de toda a área de segurança acreditam nisso, e se forçou a ideia de que o Foro de São Paulo, toda essa discussão seria um movimento comunista internacional, a ideia é tentar mostrar o tempo inteiro que isso é inconsistente, que esse movimento, mas assim, é tentar mostrar com racionalidade, né, que o que eles têm são meias verdades. Esse que é o problema, você parte de um elemento pequeno da realidade. O Foro de São Paulo existiu, o que é o Foro de São Paulo? Existe esse elemento, mas como se isso fosse uma organização internacional, articulada, e que daria as ideias, isso é teoria conspiratória na veia, isso é teoria conspiratória do pior elemento. Eu não estou dizendo que a discussão de poder, a discussão de economia política não tem interesse por trás. É evidente. Sempre mas tem. Conspiração não é possível. Então, assim, como pensar os militares? Mostrando que não é esse perigo, ou seja, que, inclusive, do que foi o governo Lula, o governo do PT, foi que a gente chegou mais próximo de um nacionalismo. Se você olhar, os elementos econômicos e de tentativa de desenvolver a indústria nacional, os governos de PT, que é chamado hoje de extrema esquerda, é um governo clássico trabalhista, elementos do Vargas, elementos do João Goulart, trabalhismo na veia, porque nosso país é tão desigual, é tão brutalmente desigual, que a luta de classe vem muito mais para os efeitos da melhora do trabalhismo do que da tentativa de mudança. Então, assim, é trabalhismo clássico, e isso virou a extrema-direita. Então, assim, é difícil. Eu acho que tem alguns dentro das Forças Armadas, principalmente nas outras forças, mais desenvolvimentistas, mas esse tem um poder muito pequeno hoje. E também a coisa difusa, os cursinhos de finanças que esse pessoal tomou, os cursos, aqueles clássicos da FGV que dão para as Forças Armadas, na formação, essa coisa desse liberalismo difuso, frágil, limitado, como se isso resolvesse todos os problemas. Acho que esse é um ponto, e que é um ponto central hoje, para ressaltar. O liberalismo, enquanto estratégia econômica e política, está desmoronando no mundo. Olha o que é o Macron, está desmoronando no mundo, mas a ideologia liberal ela é muito forte
no sentido da ideologia, dos valores. Então, assim, o individualismo, o ortoliberalismo muito forte nas nossas cabeças, mas a estratégia liberal está desmoronando, porque parte da crise hoje, do avanço da extrema-direita, é fruto dessa globalização, é fruto desse liberalismo, e os liberais perceberam. Tanto é que agora eles atacam quem? A extrema-direita. Só que os militares não perceberam esse jogo. E ainda estão presos na ideia de que tinha uma revolução em curso, eles estão presos ainda na ideia do movimento comunista internacional. Eles acham que os comunistas só mudaram de roupa e de forma, continuam querendo dar o golpe, a intentona, continuam querendo fazer a Revolução Comunista do Brasil igual a intentona de 85. Quando a gente vê alguém que acredita e quer acreditar a uma ideia desse tipo, a gente tem até pode até fazer uma análise, né? Que quem não acredita numa ideia desse tipo não tem justificativa para tentar um golpe de Estado e um regime de força. Porque quando você alega que o seu oponente é um inimigo, que ele não merece os direitos nem as liberdades, que o seu projeto é um projeto de destruição de todos, você está justificando um golpe, parlamentar ou não é verdade? Sim, necessariamente, não é à toa, que o Mourão vai falar em 17, que o Vilas Boas em 17 está falando a maior crise. Pode voltar nas entrevistas dele. Ele vai dizer, a nossa maior crise é a nossa crise psicossocial. O tempo inteiro ele vai... E esse psicossocial tem a ver com o quê? Com o politicamente correto e a questão do quê? Da corrupção. Aqui está um ponto de encontro. Eu arrisco a dizer que o documento que ele escreveu na despedida dele, na saída dele, da chefia das Forças Armadas, isso vai virar um documento histórico, daqui a 10, 15 anos, historiadores daqui a 20 anos vão voltando e dizendo, não é possível que ele escreveu, está tudo escrito. Ele vai ressaltar no documento dele, olha, o curso do rio cauduloso que era o Brasil voltou à sua origem. Voltou à sua origem por quê? Porque o Bolsonaro ganhou, tá? Porque o Moro fez a Lava Jato, né? E porque a intervenção no Rio de Janeiro. E ele vai citando nominalmente os jornalistas da Globo, ele cita nominalmente jornalistas nessa história inteira. E, assim, é impressionante como ficou. Eu que faço análise de economia política, porque, assim, eu estudo, até para deixar isso claro, eu não sou estudioso dos militares, tá? Eu estudo militares no período mais recente, eu estudo a discussão da economia política e do poder. E como eu fui percebendo que os militares foram entrando no jogo da disputa do poder, eu tive que incorporar nessa visão a questão dos militares. E por que é fundamental? Porque os militares, eles não fizeram o movimento do golpe parlamentar de 16, caiu de paraquedas esse movimento a partir de 17, e aí a partir de final de 17 e 18, não, aí eles entraram. E eles falaram, o Bolsonaro, a gente vai voltar ao poder. Ou seja, a única saída seria o quê? A vitória do Bolsonaro. E aí... Achando que seria possível o quê? Tutelar o Bolsonaro, porque, e aí é um ponto, a tutela já existe, voltando à pergunta que foi feita, é muito difícil que hoje já existe uma tutela do Estado, é diferente do controle dos militares ao Bolsonaro, e essa tutela, os documentos que são restabelecidos agora a partir do GSI, tá? Eles trouxeram essa discussão de guerra permanente para dentro. Eles trouxeram essa discussão de guerra permanente para dentro. E isso é um perigo enorme. Porque é um perigo enorme. A força dos militares é impressionante que a gente não percebeu, mesmo lá na transição da democracia, eles mantiveram dentro da Constituição a ideia de controlador da ordem interna. Isso não existe em nenhuma força armada do mundo. Explica isso, professor. Explica isso que o senhor falou, tocou num ponto essencial. Através do GSI, eles estão mudando o seu papel no Estado brasileiro. Isso é muito importante, a gente não se deu conta, porque a gente não consegue. E o senhor está falando uma coisa que é muito relevante. O que é exatamente? E como a gente está caminhando para o encerramento aqui, eu queria te fazer uma pergunta sobre o Mourão também, porque você citou várias coisas do Mourão, vários trechos de discursos dele que mostram como ele está alinhado aí com o Avelar Coutinho, né, com essa questão ideológica, mas o Mourão, ele paga muito de sensato hoje, né, ele faz um discurso aparentemente mais equilibrado, não fica dizendo
o que a gente considera aí que é completamente distorcido, uma loucura, né, o tal do marxismo cultural, ele não sai falando isso. Então, ele passa uma imagem de que ele não acredita muito nessas loucuras, mas você comprova que isso não é verdade. Você traz vários trechos de discursos dele que mostram que ele está de acordo com essa ideologia do Avelar Coutinho. Bom, você acha que o Mourão está fazendo isso realmente para disfarçar e com base num trabalho de assessoria mesmo, para que não pareça que ele está acreditando em tudo isso, ou por que ele não fala mais tanto nessa linha do Avelar Coutinho? Mas começando aí pela pergunta do GSI. Na verdade, o que é que você percebe? Essa ideia de trazer a guerra híbrida para dentro, a ideia que nós estaríamos em guerra, você tem mudanças regulatórias recentemente, e isso cria... Se você olhar, né, é o que aconteceu nos Estados Unidos, em parte, com outra dimensão mais parecida, pós-atentado das Torres Gêmeas. O filme Vice mostra isso muito bem. A tentativa de trazer isso para dentro, a ideia de que nós estamos vivendo uma guerra interna, essa guerra interna geraria instabilidades, você tentando dizer que tem grupos terroristas nesse processo, para tornar a ideia de um controle muito maior e acesso da informação, e controlar todo esse processo. Então, você já tem um movimento de tentativa de tutela do Estado. Tá? Porque você estaria nesse processo de uma guerra, eles recuperaram e trouxeram para dentro a ideia. Aqui uma diferença importante da extrema-direita norte-americana e europeia para a nossa extrema-direita. Qual é a diferença importante? Lá, os inimigos são o externo, o inimigo é o imigrante, o inimigo é o estrangeiro, é o árabe. Aqui não, aqui o inimigo é a esquerda, aqui o inimigo são os antigos comunistas que continuam vivos. Isso é impressionante, o grau de loucura no método. Tá? O segundo ponto qual é a questão? Perto do clã Bolsonaro, o Mourão fica sensato. Isso que é assustador, porque o Mourão não é sensato. O Mourão está usando a estratégia, e parte do núcleo militar é a estratégia de o quê? Do convencimento, é a estratégia do quê? Opa, caiu um pouquinho. Tá me ouvindo? Voltou? Pode voltar. Uhum. A ideia do sensato. Aqui, novamente, eu vou voltar ao termo. O Mourão está costeando o alambrado. Ele está dizendo... Mais uma vez. Vamos mais uma vez. O Mourão está usando uma velha tática de costear o alambrado. O que é isso? Ele está dizendo que ele é o bom senso. Ele está dizendo que escuta a esquerda. Eu acho uma estratégia completamente equivocada. O Mourão, se você olha o discurso dele na maçonaria em 2017, ele mostra que tinha um perigo, tinha um foro de São Paulo, que tinha um ataque externo. Ele diz isso muito claramente nessa palestra de 1 hora e 40 minutos, de 40 minutos, eu não me lembro agora. Então, assim, agora a estratégia, ele diz, olha, Mac, você não vence o marxismo com o sinal contrário. Ou seja, ele está usando uma estratégia do convencimento, e aí, claro, ele sabe que a Fiesp, esse pessoal, quer reduzir o preço da força de trabalho. Ele aparece para a Globo dizendo que é o sensato, porque veio da ideia liberal, porque as nossas elites, eles não querem saber de valores culturais, o que eles querem saber é implementar na marra o neoliberalismo e mais. É um neoliberalismo que é um botim, é uma entrega completa, não é e arrisco a dizer, não é o neoliberalismo dos anos 90. O neoliberalismo dos anos 90 tinha agência reguladora, tinha questão setorial, você pode não concordar com o neoliberalismo dos anos 90, mas ele tinha uma estratégia de desenvolvimento. Hoje é o quê? O mercado por si só resolve, mas é uma enganação, porque isso tem a ver com o quê? Uma tentativa de se apropriar no meio de uma crise dessa, de redução de lucratividade, de setores do Estado, botim, ganhar lucro, ou seja, é o petróleo, é na energia. Ou seja, onde eu vou conseguir me livrar e ganhar dinheiro nesse processo? O Mourão aparece nesse sentido como a ideia de eu estou discursando para todos. Ele está esperando uma queda do Bolsonaro, que não acho que seja planejado pelos outros pertencentes ao núcleo militar. Mas o clã Bolsonaro percebe isso como um movimento. E vai dizer mais, o clã Bolsonaro tem razão. Se deixar o Bolsonaro, derruba Se deixar, ele aparece como aquele que vai trazer razão, mas ele não é a razão. Ele é vinculado a essa ideologia de extrema-direita, ele tem essa ideia dos valores, e a questão toda
é que ele se vende nesse momento porque tudo perto do clã Bolsonaro virou insanidade, né? Qualquer um que tem um mínimo de elemento aparece como uma pessoa normal, mas o Mourão está fazendo muito mais, a minha interpretação, muito mais o jogo, e não é uma interpretação vazia, porque é pelo que ele já disse em palestras, em eventos, antes de se colocar como vice e agora se colocar como uma possível alternativa ao governo Bolsonaro. Ou seja, a dificuldade do núcleo militar de controlar os arroubos do Bolsonaro, de criar uma estratégia, o início, o meio, o fim, para fazer a revolução que eles também querem, que é uma revolução de quê? Ocidental, diga-se, norte-americana, dos valores, que é essa crise psicossocial, que é a família, e cristã. Né? Ou seja, os militares também, e arrisco a dizer, uma boa parte pensa desse jeito, claro que alguns tenham jogado cortina de fumaça, só que se for cortina de fumaça, o problema é que jogou tanta cortina de fumaça que a base acreditou tanto que eles podem perder capacidade, inclusive, de coordenar esse processo. Ou seja, eles politizaram os quartéis, isso é um perigo enorme. Vamos encerrar com essa frase bombástica, né? Eles politizaram os quartéis e isso é um perigo enorme. Muita gente elogiando bastante aqui, o professor, a explicação, né? A Maria José diz, muito inteligente, professor, a gente até fica sem palavras, é isso mesmo. Várias pessoas mesmo achando muito esclarecedor o que você trouxe aqui, professor. Queria te agradecer demais e, de repente, a gente marca outras entrevistas para tratar temas de forma mais minuciosa, né, de outros artigos também, mas esse artigo realmente é muito interessante e, enfim, vamos deixar em aberto aí, vou passar para você se despedir, fazer suas considerações finais. Agradecer o convite, agradecer a todos os telespectadores, e acho que eu aceitarei de bom grado, mas eu queria ressaltar, é o gancho para a próxima minha fala, antes de qualquer coisa, os militares... Acabou o som. Acabou o som? Não, é a conexão dele. Deu uma falha. Voltou? Voltou. Deixa eu falar, então, em 2 minutos, que eu sei que o tempo já está. Então, antes de mais nada, você não tinha uma deliberação dos militares. A nossa crise institucional em curso é fruto, não tenho dúvida nenhuma, de um embrião que foi jogado aqui a partir do Departamento de Defesa norte-americano, no âmbito da Lava Jato, e todos acharam que poderia controlar esse vírus. Todo mundo utilizou esse vírus para derrubar o seu oponente. Isso tem gerado uma crise institucional profunda, que continua em curso. Os militares e a vitória do Bolsonaro é o efeito colateral dessa crise. Ou seja, sem restabelecimento institucional, sem colocar as regras no lugar, sem estabelecer o retorno do Estado de Direito, sem a ideia que vale tudo para caçar corrupto, ou seja, você quebra o Estado de Direito, os messiânicos weberianos da Lava Jato, sem restabelecer essa ordem, nós podemos continuar com essa estabilidade enorme, e os militares não perceberam isso, parte da esquerda não percebeu isso, porque achou que o problema era um problema muito mais político entre PT e PSDB, e, na verdade, nós temos uma crise institucional que o país está desmanchando, e os militares não têm projeto para restabelecer isso. Acho que esse é um ponto que eu queria fechar para a gente discutir para frente, mas a origem disso está no lado externo, e está na bactéria, na guerra híbrida que a gente tomou a partir de 13, 14, e que mais? E aí o nosso problema interno, que todos os atores achavam que poderia pegar a bactéria e derrubar o seu inimigo, e essa bactéria foi destruindo institucionalmente tudo, e os militares, arrisco a dizer, que entraram nesse jogo e tem chance de perder a legitimidade. E um país que não tem legitimidade institucional nem das Forças Armadas, eu não sei qual é a trajetória em curso, isso é muito assustador, mas é isso. Você até trouxe um ponto que eu ia te fazer uma pergunta, mas não deu tempo, que é sobre essa pesquisa mesmo que trouxe uma queda na credibilidade das Forças Armadas, né, por parte da população. Mas a gente deixa para uma próxima também. Obrigada, Paulo. Obrigada a todo mundo que assistiu aqui, a audiência é bem legal, os comentários muito pertinentes, e principalmente obrigada ao professor Costa Pinto. Então, repetindo aqui, o artigo dele é Bolsonaro e os quartéis, Desculpa. A loucura com método. A loucura com método, isso. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, tchau.